A história nos revela que muitos dirigentes não se comportaram de acordo com o projeto de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 1 a 12, diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Esta parábola é um retrato de como os dirigentes do povo ao longo da história se comportaram em relação ao projeto de Deus em favor deles. A vinha é o povo, o proprietário da vinha é Deus. Os agricultores são as autoridades encarregadas de conduzir o povo dentro do projeto de Deus. Os servos são os profetas, que denunciaram as injustiças e opressão dos dirigentes e, por isso, pagaram com a própria vida. O Filho refere-se diretamente ao Messias, que também por eles será levado à morte. Citando o Salmo 118, Jesus faz clara referência a si mesmo. Os guias do povo excluem Jesus como imprestável para a construção deles. Jesus, no entanto, por sua ressurreição, converte-se em fundamento para a nova construção, a comunidade dos seguidores de Jesus. É interessante essa reflexão, esta parábola de Jesus, porque nós vemos ao longo da história muitos líderes, muitos dirigentes que eram, em princípio, para cuidar do povo, para mostrar o caminho, para organizar, para trazer paz, harmonia, que acabaram pensando apenas em si mesmos, nos seus bens, no seu crescimento, no seu enriquecimento. Isso acontece por dentro da igreja, fora da igreja, na política, nas associações, nos sindicatos, em todos os lugares. Tem uma música bem interessante de Caetano Veloso, escrita lá na década de 80, chamada Podres Poderes. E lá pelas tantas ele diz assim: será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica,
que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice, fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades, caatingas e nos gerais? Até tropecei aqui. Naquela época a América era bem mais católica do que agora. Agora é uma América também evangélica, também católica, também descrente. Mas muito de errado se fez ao longo da história. Tivemos muitos ridículos tiranos que acabaram destruindo boa parte do planeta. Em muitos países já não há floresta, não há reserva ambiental. E muito sangue se jorrou ao longo da história. Por muita burrice, por muita ganância, por muito egoísmo, por querer muitas vezes apenas o endeusamento do líder, daquele que deveria ser o condutor da paz. É preciso rever quem de fato são os nossos dirigentes, quem de fato são as nossas autoridades. E pensar bem quando tivermos a chance da escolha. Que Deus nos abençoe. Se você gostou, vá lá na página do YouTube, curta e compartilhe.